Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de estudo de Química, dessa vez iniciando uma playlist de Química Orgânica, ok? Mais uma série de vídeos que nós estamos começando. Lembrando a você que, caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, Tomé Mendonça, no YouTube, você pode se inscrever e no final desse vídeo, caso você tenha gostado, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante, você marca um ok, marca um like, tá bem? Compartilhe esse vídeo, compartilhe o link desse vídeo para os seus amigos. E aqui em cima, no decorrer do vídeo, na parte direita, a gente sempre coloca algumas sugestões. Caso você ainda não tenha assistido algum vídeo anterior da nossa playlist de Química Geral e Inorgânica, caso tenha um conhecimento que você precise revisar, ou também a nossa playlist de Físico-Química, dê uma olhadazinha que eu sempre coloco alguma sugestão aqui para você, tá bom? Então aqui, essa é a nossa primeira aula da nossa playlist de Química Orgânica. Vamos começar o nosso assunto, espero que você goste bastante. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui no próprio vídeo, ou você pode mandar para o nosso Facebook alguma dúvida, alguma pergunta, ok? Vamos começar aqui o nosso assunto. Pessoal, antes de começar a explicar por que a química orgânica tomou o formato que tem hoje, eu gostaria de lembrar você, falar rapidamente sobre uma pessoa chamada de John Jacob Berzelius. Meus amigos, Berzelius foi um médico da Universidade de Uppsala, na Suécia. Ele se formou, desculpa, nessa Universidade de Uppsala, na Suécia. E observe aqui a época em que ele viveu, tá certo? Uma época de muitas transformações. Aquela época que a química tomou o formato que tem hoje, saiu da parte de alquimia e chegou ao formato descritivo quantitativo que é hoje. Observe que o Berzelius ele era professor de medicina, farmácia e botânica, ou seja, pesquisador de um dos maiores institutos da Suécia que existe até hoje, o Instituto Karolinska, em Estocolmo. E a sua importância como químico, como professor, como orientador, foi fundamental para o conhecimento da ciência como tem hoje. Ele estudou, meus amigos, mais de 2.000 elementos químicos, explicando, reconhecendo, descobrindo informações. Ele descreveu as propriedades químicas do cério, em 1803, do selênio, em 1817, do tório, em 1828. Observe que foi muito antes da explicação da justificativa teórica da radioatividade, o tório é um elemento radioativo, né? E ele isolou, e foi o primeiro a isolar o silício, o zircônio e o titânio. Olha que interessante que foi a contribuição dele para o estudo do que hoje a gente conhece como química dos materiais ou engenharia dos materiais. Sem isolamento do titânio, a gente não teria, por exemplo, as ligas de titânio. E o silício, você sabe que a sílica hoje ela é fundamental para a tecnologia, para uma série de outras aplicações, né? E ela veio da areia, você já sabe disso. Criou a atual notação química, aquela notação onde você tem aquela letra maior, a letra menor ao lado, dependendo do elemento você tem só uma letra, de um nome derivado do latim. E ele foi o primeiro a perceber o conceito primordial de isomeria, que depois ficou desenvolvido no decorrer da química orgânica. Você sabe que a isomeria diz o quê? Se eu tiver dois compostos químicos diferentes, mesmo que eles tenham a mesma fórmula molecular, eles têm estruturas diferentes, eles têm propriedades químicas diferentes por conta dessa estrutura, tá certo? Ele também ajudou a explicar isso daqui. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso nessa aula. Portanto, juntamente com Dalton, juntamente com Lavoisier e com Proust, ele foi um dos pais da química moderna. Olha a importância desse cara. Então, Berzelius foi fundamental para a criação do termo química orgânica. Bergman, em 1777, utilizou esse termo química orgânica justamente porque na época o homem trabalhava fundamentalmente isolando, sintetizando determinadas substâncias que ele trabalhava, e dentro da limitação da tecnologia da época eles achavam o seguinte: se aquela substância viesse da natureza, se aquela substância fosse de uma planta, de um animal, fosse uma seiva, fosse uma tinta, ela era uma substância orgânica, ou seja, gerada de um organismo, de um ser vivo. E aquele que veio da
da matéria não viva, aquilo que veio de um mineral, por exemplo, como o sal, era da química inorgânica, ou seja, que não veio de um ser vivo. Esse era o conceito iniciado por Bergman. O Berzelius, juntamente com esse conceito, ele se baseou numa ideia que era muito comum na época, chamado vitalismo. E esse vitalismo dizia que para que uma substância fosse extraída da natureza, fosse extraída, vamos supor, uma tinta de uma planta, ele deveria ter uma coisa que o homem não poderia reproduzir, chamada força vital. Então essa teoria do vitalismo dizia que existiam algumas propriedades presentes nas substâncias da natureza que o homem jamais conseguiria reproduzir em laboratório. Então, a partir daí, o conceito primordial de química orgânica diria o seguinte: o conceito na época, né, dizia que a química orgânica é a química dos compostos dos organismos vivos, seja um animal, seja um vegetal, e que, por consequência, eles não poderiam jamais ser sintetizados, fabricados ou isolados pelo homem. Não digo nem isolados, mas fabricados pelo homem. Eles até poderiam ser separados parcialmente, mas não fabricados. E a química inorgânica dizia o seguinte: química inorgânica é aquilo que não veio de um organismo vivo, ou seja, eram de compostos da matéria não viva, e que eles poderiam sim ser fabricados pelo homem, porque eles não dependiam de alguma força da natureza chamada de força vital. Isso aí perdurou, isso daí continuou. Note que nessa época aqui, ó, 1807, um pouquinho depois disso, Dalton criou a sua ideia do modelo atômico chamado bola de bilhar, né, em 1808. Então era o que se acreditava dentro da limitação da tecnologia da época. Em 1828, Vauber, que era um médico muito jovem, ele com 23 anos se formou em medicina, e ele veio para trabalhar inclusive com o próprio Berzelius, né? Ele veio da Alemanha trabalhar com Berzelius. Ele desenvolveu um processo para obter cianato de amônio. Por que isso? Porque se acreditava na época que a explicação de todas as doenças, de todos os males da saúde do homem, tinha a ver com a molécula, com a substância. Então, se eu, por exemplo, isolasse alguma substância que vinha da bexiga, eu conseguiria curar qualquer doença que viesse da bexiga. Então, o que eles isolavam? Isolavam a urina. Eles faziam a evaporação da urina para tentar tirar as substâncias da urina. E colhiam essa urina também de cachorros para poder fazer esse isolamento. Então, ele queria trabalhar com o cianato de amônio. E para ele desenvolver um processo, ele fez uma coisa bem simples. Ele pegou o cianeto de prata, fez uma reação de oxidação e produziu o cianato de prata, que era uma substância sólida cristalina. Esse cianato de prata ele reagiu com cloreto de amônio, produziu um precipitado de cloreto de prata, que depois ele tirou por filtração, separaçãozinha física, e o cianato de amônio era o que ele queria, que ele conseguia isolar na forma de solução aquosa. Então ele tirou isso aqui através de filtração. O cianato de amônio, então, que foi obtido na forma de solução aquosa, foi filtrado para eu tirar esse sólido aqui, foi evaporado e depois foi aquecido para ser separado na forma de cristal totalmente desidratado. Só que quando ele aqueceu, achando que ele ia isolar só mesmo cristais de cianato de amônio, ele aqueceu, olha aqui esse símbolo de aquecimento, e ele produziu sem querer cristais com um tamanho maior, com a cor branca, que ele já conhecia que era a ureia. De onde é que ele conhecia a ureia? Ele isolava a ureia, ele separava a ureia através da urina. Então, através de análise, ele percebeu que ele, através de um composto inorgânico, que era o cianato de amônio, um simples aquecimento, ele conseguiu formar a ureia. Note que a partir daqui ele precisou de dois conhecimentos prévios. Ele precisou do conhecimento de isomeria, né, que ele conseguiu, através de uma fórmula, montar uma estrutura diferente com a mesma fórmula, mas ao mesmo tempo ele acabou aqui derrubando a teoria da força vital, porque achava-se que o composto orgânico jamais poderia ser fabricado, jamais poderia ser sintetizado pelo homem. Então, por conta disso, essa teoria de química orgânica teve que ser reformulada, teve que ser mudada. Observe que o conceito atual passou a ser: química orgânica é a química dos compostos do elemento carbono, fundamentalmente formados pelo elemento carbono, mas não exclusivamente,
E a química inorgânica é a química dos outros compostos, mas que existem compostos que têm o elemento carbono também. Por exemplo, eu tenho compostos da química inorgânica, como ácidos, como sais, que podem ter o carbono também. Então, por conta disso, a gente, por consequência, teve que compreender que alguns elementos químicos têm a capacidade de gerar, de produzir compostos orgânicos. Ou seja, elementos organógenos, organogênicos, são aqueles que podem fabricar compostos orgânicos. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforo, enxofre, enfim, uma infinidade de compostos. A grande vantagem da química orgânica é justamente essa flexibilidade, essa variabilidade. Enquanto que a gente pode identificar algumas centenas de milhares de compostos inorgânicos, mais simples ou mais complexos, nos compostos orgânicos o limite de substâncias prováveis produzidas é limitado, a gente não tem ideia. Depois dessa criação desse conceito de química orgânica, eu apresento você uma pessoa que você já ouviu falar nos livros de química, Kekulé. Friedrich August Kekulé, um químico alemão. Observe também aqui o período, né, que ele viveu, observe que ele foi muito importante porque ele foi contemporâneo de muitas descobertas também. E ele criou uma coisa que foi fundamental por complementação dos trabalhos do início da química orgânica, onde ele dizia que existia uma coisa chamada teoria estrutural, justamente para explicar a ocorrência dos isômeros. Como assim? Eles diziam que dois compostos podem ter até os mesmos elementos, mas eles são compostos diferentes porque eles têm estrutura diferente do outro. Então, a partir daí, ele passou a ter a preocupação de explicar como é a interação de um átomo com o outro. Como é que eu posso desmontar uma estrutura e montar uma outra estrutura diferente, como se fosse um quebra-cabeça. Então, ele explicou, não, ele criou, né, a teoria da tetravalência do carbono. Ele foi o primeiro a dizer que o carbono faz 4 ligações. Note que essa justificativa correta da tetravalência do carbono só veio no século XX, com justamente a teoria de valência, quando você tem também a explicação da hibridação do carbono. Mas ele já sabia na época que o carbono fazia 4 ligações, porque ele já conhecia a estrutura do metano, CH4. Ele criou a teoria das ligações múltiplas e explicou a forma hexagonal do benzeno. Ele dizia que existia possibilidades da interação entre dois átomos ser bem diferente. Ele não sabia dizer o porquê. Mas hoje a gente sabe como é a explicação da teoria de valência, a gente sabe que tem ligação simples, dupla e tripla. E a forma hexagonal do benzeno foi bem interessante, porque ele tinha isolado o benzeno no seu laboratório, que é o C6H6, mas ele não estava conseguindo montar uma estrutura. Então diz os livros que em algum momento ele cochilou, dormiu e sonhou com a cobra mordendo, agarrando a própria cauda, formando como se fosse um ciclo ou um anel. Então ele acordou e ficou com essa ideia de uma cobra mordendo a própria cauda e imaginou que o benzeno, para conseguir ter 6 carbonos e 6 hidrogênios, só poderia ter uma estrutura cíclica. Tá certo? Isso aqui é uma coisa bem interessante, essa curiosidade sobre ele. Ele ajudou a determinar a forma do gás dos pântanos, que é o metano, né, a primeira estrutura da família dos hidrocarbonetos. E ele foi o precursor de Gilbert Newton Lewis e de Linus Pauling. Como assim? Todo esse conceito já de primordial de ligação química, por consequência, foi aprofundado, foi melhorado na teoria de valência de Lewis e também de Linus Pauling. Inclusive, Linus Pauling, você já sabe que o conhecimento dele de ligação química vai gerar o diagrama de Linus Pauling e que vai ser importante para a gente estudar as propriedades da tabela periódica e dos elementos. Então veja que tudo tem uma causa e tem uma consequência. Interessante também você perceber que após esse conceito de química orgânica atual, onde a química orgânica é a química do carbono, a gente tem uma melhoria, uma evolução da química utilizada hoje, por exemplo, na indústria. Hoje a química orgânica é uma química extremamente rica em termos de possibilidades. Se você pensar na indústria têxtil, desde os anos de 1800 se conhecia uma tinta chamada índigo. A indústria têxtil hoje tem uma infinidade de possibilidades de cores e de aplicações. Hoje se utiliza uma coisa chamada cromatografia, para poder ver a mínima possibilidade de um padrão de cor para outro padrão de cor próximo, de um tecido diferente. Hoje você tem uma análise
computacional. A química orgânica também é utilizada na indústria farmacêutica, não só para fabricar medicamentos, mas para fabricar também maneiras desse medicamento agir direto e indiretamente, para melhorar também o tempo de armazenagem desse medicamento, a influência e a ação da farmacologia dele. A química orgânica também ela é fundamental para a indústria dos polímeros, os plásticos, o nylon, todos os derivados de petróleo, você já sabe, a gente já estudou sobre polímeros, são derivados da química orgânica. Hoje você tem polímeros em tudo na sua casa você tem um polímero, desde um ventilador, desde uma caneta, enfim, as utilidades são inúmeras. Fertilizantes e aditivos agrícolas. A gente vai falar depois sobre o processo de Haber-Bosch, que foi inicialmente desenvolvido na Segunda Guerra Mundial. Se não fosse a criação da amônia, não se criaria, por exemplo, os derivados nitrogenados orgânicos que formam hoje os compostos que são os fertilizantes. Então não se teria condições de ter uma grande produção de alimentos, principalmente em países muito populosos como o Brasil. Na indústria de alimentos e bebidas, você tem aditivos, você tem os chamados flavolizantes, que é o que dá cor e o que dá cheiro aos alimentos e às bebidas, você tem fermentos, você tem todo tipo de substância que são utilizados nesse tipo de alimentos. A indústria de petróleo nem se fala, né? Não só pela geração de energia, mas também pelas inúmeras possibilidades que são aplicáveis aqui também, nessas indústrias que a gente já falou. O petróleo ele gera bilhões e bilhões e bilhões de dólares, é inimaginável as possibilidades ainda, né? Mesmo sendo uma substância com tantas restrições. Genética e bioquímica, hoje a química orgânica passou a trabalhar o DNA, o RNA, passou a estudar código genético, passou a estudar doenças, melhoria genética, clonagem. Na bioquímica você trabalha não só medicamentos, você trabalha vacinas, enzimas. Catalisadores, primeiro foram criados para poder melhorar o rendimento de reações químicas utilizadas na indústria de uma maneira geral. E dentre esses catalisadores, as enzimas. Então você tem enzima em tudo. Você tem um acelerador de velocidade de reação química em tudo. Hoje existe a chamada química computacional. O que é química computacional? É a utilização de programas de software específicos, não só você ter, por exemplo, um microscópio de varredura, não só você ter um microscópio eletrônico. Hoje você consegue ter uma imagem tridimensional de um átomo, por exemplo, mas aqui é um exemplo de imagem feita por computador de uma enzima. Note a estrutura terciária aqui da minha estrutura, tá certo? Então hoje você tem a utilização de vários programas de computador que ajudam não só estudantes, mas pesquisadores. E quais são os desafios e novas oportunidades? Bom, a química é utilizada junto com a medicina. A gente costuma dizer que a química está entre a física e a biologia. Ela tem aquela parte quantitativa da física e a parte descritiva da biologia, para você conseguir melhorar a qualidade de vida de uma maneira geral. Hoje o homem tem uma expectativa de vida muito maior do que imaginado. Então, meus amigos, isso aqui é o que a gente falou do início do estudo da química orgânica. Claro que nós temos todo um universo de possibilidades adiante. A gente vai trabalhar a nossa próxima aula começando o nosso estudo do carbono, depois a gente vai falar hidrocarbonetos, todas as funções orgânicas, isomeria, reações. Então a gente tem todo um mundo de possibilidades ainda a abordar. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula, da nossa explicação. Caso você ainda não tenha se inscrito na nossa aula aqui no nosso canal Tomé Mendonça, se inscreva. Aqui os nossos e-mails para você mandar alguma dúvida também, se você tiver alguma pergunta. Aqui o nosso contato, alguns alunos sempre procuram para ter acompanhamento, aprofundamento, aula particular, aquele aluno que quer fazer medicina ou simplesmente que quer passar de ano. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, marque um like, marque um ok e compartilhe esses vídeos com os seus amigos. Ok, meus amigos? Muitíssimo obrigado por tudo e até a próxima aula. Até mais!